Empreendedorismo na área de vacinas e fármacos. O Brasil ainda é dependente do exterior na área farmacêutica. Por isso, existem potencialidades nacionais investindo em biofármacos, que são atualmente importados. Além de viabilizar a produção nacional, o objetivo é diminuir os custos da saúde pública e melhorar o Sistema Único de Saúde, o SUS. Questões sanitárias e econômicas ainda são um problema na consolidação da produção no Brasil. Devido à sua flexibilidade, a regulamentação é mais geral e simplificada, que incluem testes de imunogenicidade e farmacovigilância, além de teste clínico, que são os testes em humanos. Por estarmos em contato com grandes variedades de micro-organismos, ficamos propensos a ter vários tipos de doença. A imunologia é o estudo da imunidade, ou seja, os eventos moleculares e celulares que ocorrem quando o organismo entra em contato com um micro-organismo ou macromoléculas estranhas presentes no ambiente. A imunidade pode ser adquirida em duas formas: passiva, naturalmente ou artificialmente, e ativa, atividade de um patógeno, e artificial pela vacina. As vacinas estimulam o organismo para a produção de anticorpos dirigida, especificamente contra o agente infeccioso ou contra seus produtos tóxicos. Além disso, desencadeia uma resposta imune específica mediada por linfócitos T ou B, bem como tem por objetivo formar células de memória, as quais serão responsáveis por desencadear uma resposta imune de forma rápida e intensa nos contatos futuros. A vacinação é um meio de se adquirir imunidade ativa, não contraindo uma doença infecciosa, pois são obtidas a partir de partículas do próprio agente agressor, sempre na forma atenuada ou inativada, que podem ser preparadas de vírus ou bactérias inativadas. Como organismos inteiros, os seus produtos, ou micro-organismos inteiros vivos, porém atenuados. A imunização ativa ocorre quando o sistema imune do indivíduo, ao entrar em contato com uma substância estranha no organismo, responde produzindo anticorpos e ativando células do sistema imunológico. Quando o indivíduo é imunizado, o seu organismo tem a oportunidade de prevenir a doença sem os riscos da própria infecção. O organismo do paciente desenvolve proteínas denominadas anticorpos, ou imunoglobulinas, que impedem a disseminação do micro-organismo juntamente em outras moléculas e células do organismo. O sistema imunológico pode induzir células de memória circulando no organismo, guardam na memória como produzir esses anticorpos durante muito tempo, muitas vezes a vida toda. Dessa forma, se o indivíduo for exposto novamente à doença, as células do sistema imune produzirão os anticorpos e serão capazes de inibir os micro-organismos antes de desenvolverem a doença. É por esta razão que as vacinas são tão importantes para o nosso bem-estar. Nos livram da vulnerabilidade de contrair doenças sérias, deixando o organismo preparado para se defender das ameaças que futuramente encontrar. E elas somente protegem o indivíduo vacinado, mas ajudam a contrair uma proteção coletiva, a chamada imunidade em grupo. À medida em que diminui o número de indivíduos suscetíveis à doença na população, logo, as vacinas vão além de um cuidado com a própria saúde e representam uma medida em prol da saúde pública. Assim como as vacinas auxiliam na prevenção de doenças, existem outros compostos químicos denominados fármacos, que têm a função, na maioria dos casos, de auxiliar na regulação da homeostase do corpo. Porém, certas classes de fármacos têm a capacidade de auxiliar durante as respostas imunológicas, tais como os analgésicos, os antibióticos, antitérmicos, entre outros. Classes específicas de fármacos auxiliam durante a resposta imunológica, atenuando os sintomas de alguma infecção, como os analgésicos e os antitérmicos. Eles amenizam os sintomas da invasão ao organismo, enquanto o próprio sistema imunológico faz o combate ao agente invasor. Os antibióticos, por outro lado, auxiliam na resposta imunológica de forma direta, agindo contra o agente invasor se o mesmo for uma bactéria. Também existem fármacos específicos para determinadas morfologias de bactérias, alterando apenas seu princípio ativo. Outra classe de fármacos que tem relação com o sistema imunológico é a classe dos imunossupressores. Estes têm a capacidade de reduzir consideravelmente as atividades imunológicas, necessário em apenas casos específicos, sendo estes transplante de órgãos, transfusão sanguínea e reações de hipersensibilidade, também chamada de crise alérgica. Alguns fármacos causam não apenas o efeito desejado, também podem acometer o paciente sobre efeitos colaterais, sendo enjoos, desregulação endócrina, estresse, entre outros. Um dos efeitos mais graves é a dependência.
Geralmente, fármacos analgésicos fortes causam tal efeito, devido à sensação de relaxamento e alívio causadas pelo mesmo. Existe uma grande importância em cima da pesquisa sobre os fármacos. Se alguma molécula ou algum composto de algum fármaco puder ser substituído, melhorando seus efeitos e possivelmente reduzindo a chance de um medicamento causar dependência, seria de grande importância e ajuda à saúde pública. Além das vacinas e dos fármacos que auxiliam na prevenção e tratamento de doenças, existem os biofármacos que são proteínas recombinantes. Exemplos de biofármacos que existem hoje são os anticorpos monoclonais, que são como clones de linfócito B parentais, que produzem sempre os mesmos anticorpos e que atuam sob o estímulo de um único patógeno. E também as proteínas de fusão, que são proteínas artificiais obtidas a partir da junção de 2 genes diferentes. Eles podem ser obtidos através de uma metodologia complexa em que células de organismos vivos como bactérias, fungos e células de mamíferos são geneticamente modificados ou até por métodos de fermentação e purificação. A grande diferença entre drogas sintéticas e biofármacos é que as drogas sintéticas podem ser caracterizadas por sua estrutura atômica, e essas características permitem, em tese, aos fabricantes a produção de cópias bioequivalentes, ou seja, que possuem um efeito igual ao do medicamento original, os quais são chamados de medicamentos genéricos. Mas, diferente das drogas sintéticas, os biofármacos não podem ser copiados, pois 2 linhas celulares independentes não podem ser consideradas idênticas. Existem, porém, os biosimilares, que são, na verdade, uma tentativa de cópia e que possuem um melhor custo-benefício. Dependendo de como os biosimilares são produzidos e administrados aos pacientes, uma série de efeitos colaterais podem ser provocados. Sendo assim, a substituição entre drogas sintéticas e biosimilares podem acarretar em desavenças e gerar problemas de saúde pública. Porém, isso não significa que os biosimilares sejam inseguros, pois, de maneira geral, estão sujeitos a um processo de aprovação que requer dados adicionais substanciais com relação àqueles exigidos para os genéricos. Além disso, é preciso que haja um sistema de farmacovigilância bastante confiável. As patentes de muitos fármacos inovadores estão expirando, e isso tem gerado uma oportunidade legítima para que vários fabricantes desenvolvam biosimilares. No Brasil, houve a oportunidade da entrada dos biosimilares do Enbrel e Mabtera, 2 medicações que fazem parte do arsenal terapêutico da reumatologia e de outras especialidades clínicas. O processo de formulação de um biosimilar é trabalhoso. É preciso manter a estabilidade da molécula proteica, a manutenção da sua integridade estrutural e também para a atividade biológica, que vai desde a forma de entregar até o uso final por parte do paciente. Tanto as companhias fabricantes de biosimilares quanto as que originam moléculas inovadoras deveriam reconhecer clara e publicamente essas diferenças e possíveis efeitos nocivos advindo delas. Além da necessidade de nomenclaturas ou sistemas de prescrição diferentes, unindo esforços para assegurar que em todas as etapas, prescrição, dispensação e administração, a distinção deve ser feita entre as substâncias. Quando se trata de inovação, a área farmacológica adere a alguns conceitos importantes dentro de um empreendimento, tais como spin-off, que significa a criação de novos negócios a partir de empresas constituídas, universidades e pesquisas, e startup, significando um empreendimento recém-criado, normalmente de base tecnológica que conta com projetos promissores ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras. Através desse desenvolvimento de parcerias com empresas de grande porte, já atuantes no mercado com centro de pesquisas, a inovação deve ocorrer abordando determinadas técnicas. Buscar centros de pesquisa já com alta infraestrutura e qualidade de equipamentos, análise de mercado e produtos que já existem, poupando gastos, possuir negócio e estratégia direcionados no mesmo sentido, realizar um monitoramento constante de patentes de medicamentos em nível mundial, ter parceria tecnológica com monopólio garantido, explorar oportunidades de mercado e lançamentos, investir em consultorias especializadas para garantir informações, conseguir inovação, acompanhar frequentemente os dados estatísticos de mercado, incluindo dados epidemiológicos, publicações técnico-científicas, participar de eventos, congressos, conferências relacionados à área de atuação da organização.
terem acesso aos processos e acompanhamentos de desenvolvimento clínico, focar em áreas específicas. Com essa tática de planejamento estratégico e empenho na busca de inovação, são formadas as empresas na área de fármacos e vacinas, licenciando ideias, consequentemente crescimento.